Isaac, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Tá? Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Legal. Isaac, antes de mais nada, né, apresente quem é você, quem é a Sankoku, fala um pouco de você aí, da sua empresa. Legal. Bom, meu nome é Isaac, né? Já ficou um pouco claro. Eu sou analista de suporte à infraestrutura aqui na Sankoku. Sankoku é uma empresa do ramo siderúrgico, é uma coqueria. Para quem não conhece um pouquinho do processo siderúrgico, o coque é parte muito importante da produção do aço na temperatura e na redução de carbono. Uhum. Então, nós temos uma coqueria aqui no Brasil e 7 coquerias nos Estados Unidos. Sankoku é uma multinacional americana. E nós estamos aqui no Espírito Santo, dentro do Parque do Polo Industrial da ArcelorMittal Tubarão. E Legal. aqui eu sou a pessoa foco, né, da infraestrutura, a primeira pessoa que responde por isso, né, que faz a gestão técnica do ambiente e que Você é o cara usa... que mexe no Almingo, certo? Exatamente. Legal. Então, Isaac, novamente, obrigado pela sua presença. Isaac, me fala que tipo de problema, né, a Sankoku estava enfrentando para buscar no mercado uma solução como o All-in. Que dor vocês tinham, né, no momento de vocês, que os caras precisam de uma solução, e vocês encontraram no All-in essa solução. Bom, a Sankoku, assim como toda empresa, né, em sã consciência nesse tempo, caminha nessa trilha de desenvolvimento e evolução digital, né? Só que a pandemia fez com a gente o que fez com todo mundo, né? Jogou isso aí para a última instância, né, de prioridade. E a gente já caminhava em uma linha assim, a gente tinha necessidade, a gente precisa publicar aplicações na internet. E como que a gente faz isso? E basicamente o nosso cenário era um cenário muito comum, muito parecido com o que o Pedro falou aí. A gente tinha uma gama de ferramentas que a gente precisava publicar, dentre elas VDI, né, Metaframe, sim, ferramentas em Metaframe, necessidade de prover recursos remotos para as pessoas, e isso de forma descentralizada e assim, de gestão, né, dificílima. Primeiro Muitos silos, né? porque, exatamente, a gente tinha muitas soluções, né? Então a gente tinha VDI, tinha uma solução, a gente tinha Metaframe, tinha outra solução, a gente tinha necessidade de algumas publicações de alguns sisteminhas internos nossos aqui mesmo, né? Que um desenvolvimento interno, que também acaba sendo outra solução. A solução mais simples que a gente tinha, que a gente sempre teve, e sim, a gente tem até hoje, é a VPN, claro, é uma solução antiga, só que a VPN ela tem um problema de segurança, né? Eu não consigo abrir VPN para qualquer um. Eu preciso garantir que o computador que a pessoa está utilizando é o mesmo que o meu, tem os mesmos padrões de segurança. Sim. Então, isso aí reduz bastante o nosso público, né, de clientes internos. Então, o nosso principal desafio era centralizar a gestão e, acima de tudo, a segurança, porque a gente sabe também que os últimos 2 anos aí foram marcados por uma crise intensa em cibersegurança. Exato. E assim, isso aí pegou muita gente dormindo de porta aberta, né, Pedro? Como tem Ainda pego pega. todos os dias. Infelizmente, ainda pega. Exatamente. E aí o All veio a calhar nesse ponto aí, surgiu na nossa parceria aí como clientes. E aí a gente está há pouco mais de um ano, né, Pedro? A gente começou em março, mais ou menos, né, do ano Isso. passado, né, Isso. naquele início, né, da pandemia. Todo mundo estava desesperadamente achando que o mundo ia acabar, né? E a gente conheceu, né, o All-in, a solução, implementamos e aí, sucesso. Legal. E quanto tempo vocês demoraram para implementar o All-in? Foram semanas, dias? O quão difícil foi para implementar? Olha, pra vocês terem ideia, foi tão difícil que eu estava até de férias. Essa foi Hum, ótima, minha cara, que foi muito rápido, cara.
Cara, foi assim, extremamente rápido, assim, você sai numa semana, então eu vou ali, minha filha vai nascer, eu já volto, sabe? Aí você volta e fala, ó, colocamos um negócio novo aqui. E o pessoal já tá usando, inclusive, né? A implementação é muito rápida mesmo, assim, eu tô aqui para atestar que é verdade o que o Pedro falou. Isso aí não é demagogia e não é ruim dizer isso, porque de fato é rápido, é simples. É aquilo mesmo, fazer deploy de uma maquininha virtual no lugar de sua preferência. Aqui a gente colocou num ambiente de DMZ que a gente já tinha, que já tinha, né, umas regras já mais ou menos prontas. Mas, cara, é muito simples. É publicar a máquina e abrir a porta 443. É desse jeito mesmo. E aí você tem uma solução publicada. E a partir de dentro você começa a utilizar a interface web para fazer a gestão dos recursos que você quer colocar. De maneira muito simples também. Bacana. Implementar é simples. De fato, a gente implementou em menos de 2 horas. Do primeiro clique ao último. Né, na Sampoca, em produção. Né, menos de duas Exatamente. horas. É claro É, que assim, cada empresa vai ter a sua realidade, né? Eu sou do perfeito. cara que é o que planeja, então eu gosto das coisas escritas, né? O que Isso. a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. E aí uma vez assim que a gente começa a definir, cara, a gente vê que é bem simples mesmo, assim, até o pós-implementação, a gente, quero Isso. subir uma ferramenta nova. Cara, é- é- são cliques, sabe? Cada complexidade, né, salva as devidas proporções, mas são cliques. A gente não precisa. A gente vem de um cenário assim de TI em que a complexidade ela realmente era um problema para nós, né? E aí hoje a gente consegue internalizar uma mão de obra que foi simplificada pela solução mesmo. Então, além de ser fácil de instalar e configurar, é fácil também de manter, né? De administrar e de fazer o dia a dia, né? Exato. Uma coisa que eu fiz Bacana. esses dias, né, que a gente recebe assim uns reportes da própria Wingo, né? E aí eles lançaram um reporte de atualização. Se não me engano, foi do 5.0, né? 5.01, eu acho. E aí a gente estava numa versão anterior, que era 4. 4.3. Isso. Exato. Aí a gente recebeu o reporte, né? Aí o nosso chefe aqui, por exemplo, recebeu, né? Falou, ó, programar o update aí e tal. E aí, assim, quem administra no ambiente de TI tem um pouco de gelinho da barriga quando vai fazer update de qualquer coisa, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Dependendo do ambiente, então O lembra fabricante até fala, é rir. só um clique. A gente, aham, tudo bem. Tá. Eu tô até rindo aí, já mexeu com VMware durante anos, né? Pô, Sabe como é vamos que é? atualizar o Horizon, igual a gente fica Vamos, pedindo. Isso! Horizon. Atualizar o Citrix, né? É simples, né? Atualização de Horizon só de planejamento é umas 2 semanas, né, cara? Execução Exatamente. mais um mês e rezando. E aí, assim, se você procurar como que faz atualização no All-in, você vai achar um vídeo no YouTube de 3 minutos explicando como faz o processo. E é exatamente isso. Você baixa o patch, é como se fosse um patch de Windows. Você vai baixar o arquivo, ele vai validar, você vai colocar para instalar, vai reiniciar os serviços, e é isso. Não tem mais Ótimo. nada. Já está Muito atualizado. bom. Legal. E você disse que usava alguns ambientes de VI antes. Você, por acaso, quais são esses sistemas que o All Windows substituiu? E, por acaso, você economizou o licenciamento de algum deles e usou o All Windows ou não? Sim, a gente pode falar aqui que a gente abriu mão do VDI da VMware, né? Como o Pedro disse, assim, quando um consultor comercial vai numa empresa vender um VDI é uma maravilha. Se o cara for bom de venda, então é negócio fechado. Se for o Só Rodrigo? que, se for um Rodrigo, né? Só que existe uma complexidade muito grande, né, relacionada à solução, assim, não é segredo para ninguém. Quem já mexeu com o VDI da Horizon, e até assim, da Citrix, sabe? Existe complexidade, existe, né, uma gama de componentes que você precisa ter no seu ambiente. Você precisa ter, sei lá, 3 servidores, você precisa pagar um certificado, você precisa ter, assim, regras muito bem feitas de comunicação, você precisa ficar de olho sempre. É um negócio que você precisa sempre ficar olhando. É difícil de você manter a segurança por causa dos patches, por causa da interoperabilidade de versões, sabe? Perfeito.
SQL, né? O banco, tudo mais. Exatamente, base de dados e tal. E aí você tem um licenciamento para isso tudo, você tem um preço também. Então, dada toda essa complexidade, visto o tempo que a gente vive, né, a gente optou em assim abrir mão do licenciamento do ambiente do VDI. A gente, né, descomissionou os servidores mesmo, a gente não tem mais. Isso facilitou inclusive para manter, né, o ambiente compliance com atualização. E assim, se a gente pensar no cenário mais simples, que é o manter um servidor de RDS e publicar lá as máquinas virtuais manualmente e subir elas no Awingo, só isso, um cenário mais simples possível. Ainda assim, é muito mais fácil do que você manter um ambiente VDI. Sim, É muito mais perfeito. fácil. Tem aquela coisa, aquela carga, você pode subir, né, 10 máquinas, 15 máquinas de uma vez, com 2 cliques e tal. Que na prática, isso para nós aqui custou um preço muito alto que não se sustentava, entendeu? Então, mesmo que a gente faça a adesão desse cenário mais simples, ainda compensou para a gente abrir mão desse licenciamento e desse ambiente. Legal, muito bom. Ou seja, vocês conseguiram ser mais simples e mais barato do que o Horizon que vocês usavam antes, né? E o mesmo se aplica a Citrix e outras soluções, né? Que tipo de soluções, não o nome, mas assim, o que é que vocês entregam hoje para os seus usuários? Desktop, aplicações web, arquivos, tudo isso ou não? Ou alguma coisa específica? Os três principais que a gente entrega são desktop, então a gente entrega VDI para consultores externos. A maioria dos nossos suportes especializados hoje, das nossas soluções, utilizam o Awingo como fonte de acesso, né, ao ambiente. A gente publica o RDP nele. A gente tem uma ferramenta que assim, é top de uso, que é uma ferramenta de medição. Então, a gente tem muitos contratos aqui com... A gente é uma indústria, né? Então, a gente tem muitos terceiros aqui. Sim. E existe uma carga grande de acesso a esse sistema que faz a medição dos contratos. E esse sistema é 100% acessado pelo Awingo. Então, a gente tem uma carga enorme disso. E isso aí puxa também o terceiro ponto, que seria o sistema de arquivos. Então, a gente também fornece file server pelo Awingo, né, pelo CIFS. E, inclusive, é muito simples também e muito seguro, até muito mais do que o Citrix, para fazer upload de arquivos, né? A gente tem essa questão do aprendizado assim natural, sabe? E é nítido você ver que geralmente as pessoas que fazem esse tipo de serviço, elas não têm muita facilidade com TI, né? Então elas passam meio um apertozinho aí É, para fazer, né? com, E com cara, uma com uma curva de aprendizado do usuário é fácil, né, para ele mexer, né? Mesmo sem sim, ter sim. muito avançado. Nossa, o nosso nível assim de reclamações, de chamados com relação a esse público aí, que é um público grande, hoje a gente tem mais de 200 usuários para fazer medição, sabe? É uma quantia considerável. Nosso volume de chamados e de problemas relacionados a isso, com conexão, com falha de upload de arquivo, com não sei o quê, assim, caiu drasticamente. Posso te dizer que geralmente quando dá problema é porque foi cabeçada nossa, é porque alguém errou em algum cadastro, alguma coisinha assim. Porque até assim, até hoje, cara, dá para contar na mão direita do Lula o número de chamados relacionados ao problema da ferramenta mesmo. Legal. Ótimo. Mas você sabe que nem tudo são flores, né? Todo fabricante precisa dar o pós-venda, o suporte. Às vezes tem dúvida, às vezes dá algum erro que não estava no script. Você, nesse um ano, mais de um ano que você está utilizando, você já precisou de suporte? Se sim, como foi a experiência do suporte da Wingo e da SkillUp? Já precisei sim, posso mencionar duas ocasiões. Uma ocasião foi numa migração de domínio que a gente rodou aqui meados do ano passado. Inclusive, o Oingo se comportou muito bem, né? Nessa forma, ele se comportou em multidomínios, né? A gente subiu um domínio novo e ficou trabalhando de Legal. forma pareada. Então, Como se fosse ele... multi-tenant, né? Exato. Exatamente, né? Quando você inicia um novo domínio, automaticamente ele já sobe um tenant novo, um ambiente novo. Você replica, pode fazer gradativo, né? A gente foi fazendo a replicação gradativa, que é sempre uma oportunidade para limpar o lixo, né? É uma migração de domínio. É.
E aí, uma vez que estava tudo certo, a gente descomissionou o anterior, cara, assim, de maneira muito legal, muito simples, respondendo muito bem. Legal. Nessa ocasião, a gente acionou o suporte para, né, entender como é que isso funcionaria, né? Assim, o Pedro até participou, né, na ocasião, foi a primeira vez que eu acionei o suporte da Oingo. A resposta é bem legal, assim, bem equiparado com soluções de grande de porte, de grandes empresas, tempo de resposta bem legal, nível de solução bem legal. E uma segunda ocasião que eu posso mencionar foi uma ocasião que a gente teve um problema aqui no nosso data center, especificamente no host onde o Awingo é publicado. Ainda a gente não clusterizou o Awingo, né? Essa é uma questão nossa mesmo, a gente está Sim. trabalhando em cima disso, então ele fica no host standalone. E aconteceu um problema nesse host, que ocasionou um desligamento, né, abrupto assim, do Awingo e de algumas outras poucas VMs que a gente tem nele. E aí, quando a gente subiu, o Awingo subiu numa boa e tal, só que aí a gente notou um problema. Na verdade, foram os usuários que notaram quando eles começaram a acessar o sistema de arquivos. E aí eu notei que tinha algum erro nisso mesmo, peguei o erro, abri o chamado, e em pouco tempo eles retornaram com uma solução para mim, muito simples também. Qualquer administrador aí com conhecimento, eu diria até mínimo de Linux, consegue executar a solução numa boa. E eu não precisei, né, retornar para que eles acessassem o ambiente. Com a solução que eles mandaram, eu consegui resolver. Foi inclusive num sábado isso que aconteceu. Foi rápido, entendeu? E aí, assim, foi uma experiência boa que eu posso mencionar aqui até agora. Não é mentira, ainda não me decepcionei com o suporte do Awingo. Muito bom. Isaac, eu agradeço profundamente pela sua humildade, pelo seu depoimento. Eu acho que é importante, né, na nossa área, a gente escutar nossos pares, outros clientes que já usam a solução há mais de ano. Então, você não está um mês, dois, você está quase um ano, passou por migração de tenant, passou pela pandemia, publica aplicações críticas da área de negócio da Suncook. O Amigo hoje é uma aplicação de missão crítica para vocês, se o Amigo ficar fora do ar, né, vai afetar o negócio de vocês. Então, agradeço profundamente Isaac Oliveira, responsável pela estrutura da Suncook Energy. Tá? Isso. Muito obrigado, Isaac. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra participar aqui com vocês, compartilhar. Acho que quando a coisa é boa, a gente tem que se amparar mesmo e compartilhar, né? E aí contem com a gente aí.